Deixa eu ver se iniciou a gravação, né? Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Hoje, deixa eu até parar aqui ó, de compartilhar, para eu apresentar aí o professor. Cá, não, eu te chamo de. Eu falei, gente, na hora eu vou fazer isso. Não, é César, eu te chamo de Você Carlos. anotou no WhatsApp, acho que você anotou Carlos, mas é Foi César. isso mesmo. E aí ficou mas Carlos. é César. É isso. Aqui tá certo, é César. Então, vou apresentar para vocês aí o professor César. O professor está lá em Salvador agora, né, professor? Ele é muito especial. Hoje eu tive a honra e o prazer de trazê-lo aqui para falar um pouquinho com a gente, explorar aí essa parte né, de culinária sustentável, sazonalidade, pensar aí nos benefícios né, de consumir alimentos da estação, alimentos locais, com esse foco aí em preservação ambiental, saúde, né, e o fortalecimento aí da economia regional. E o interessante, o professor ele tem aí né, uma carreira multidisciplinar, porque ele fez história, né? Depois tem mestrado aí na área de educação, curso de gastronomia, então tem uma extensa experiência aí, né? Tem também mestrado em gestão e tecnologia aplicada à educação e também né, fez o tecnólogo aí de gastronomia. E, atualmente, o professor Carlos, ele é doutorando do programa de pós-graduação em Território, Ambiente e Sociedade, da Universidade Católica de Salvador, e atua né, em diversas frentes aí da educação, incluindo ensino básico, superior, tanto em instituições públicas quanto privadas, e né, ele pode até falar um pouquinho mais aí se eu esqueci de alguma coisa, mas, professor César, muito obrigada né, em estar aqui com a gente te ouvir um pouquinho aí. Vou iniciar aí a compartilhar e qualquer coisa, se você quiser se apresentar, falar mais alguma coisa que eu esqueci. Não, é isso, Renata. Obrigado aí pelo convite. Me sinto agraciado por estar aí conversando com vocês aí em Minas Gerais. A minha trajetória acadêmica ela é uma miscelânea de coisas, porque eu tenho vários interesses, e aí eu sempre fui fazendo o que eu quis fazer, né? Porque o pessoal dizia assim, olha, a carreira acadêmica você segue ali, olha, uma linha, vai até o final. E eu nunca segui esse conselho. Então, fiz história, fiz processamento de dados e gastronomia, mestrado em educação, então meio que misturou tudo aí. Mas eu acho que isso também se confere uma vantagem, porque assim eu acabo tendo uma percepção de várias áreas, então para mim eu acho bacana também. Não me arrependo, não. Com certeza. A minha paixão hoje é essa questão da gastronomia. Eu estou fazendo doutorado e estou estudando comida patrimonial da Bahia, especificamente as comidas de feira, as comidas que são vendidas em feira. Essa comida que foi projetada, foi criada a partir de uma tradição, mas também para sustentação do trabalhador da feira. Então, é bem bacana, assim, e pelo que eu vi, inovador, porque poucas pessoas estudam a comida de feira mesmo, né? A feira é estudada em vários aspectos. A feira tem essa vantagem de trazer para a gente as lembranças, as melhores lembranças em termos de alimentação, trazer esse conhecimento ancestral, esse conhecimento compartilhado. É interessante quando você compra um ingrediente na feira,
E aí você chega lá e diz assim, olha, eu quero comprar esse tipo de farinha aqui. O vendedor ele já te fala, olha, essa farinha aqui, ela serve para isso. Olha, você pegar e colocar de molho e tal. E aí esse conhecimento compartilhado é que é muito bacana nas feiras, né? Eu trouxe uma perspectiva de sustentabilidade muito ligada à alimentação, mas talvez um pouco mais ampla para a gente poder discutir. E aí eu peço a vocês até que fiquem bem à vontade para interromper, para perguntar, sem precisar terminar para a gente fazer um diálogo mesmo. Está todo mundo de... Estou vendo as carinhas fechadas aqui, mas é assim mesmo. Pois é, não, mas daqui a pouco eles abrem. Ô, Assim. professor, eu queria só ver, será que eu não sei se é o meu áudio aqui, se você tivesse, se o som tivesse um pouquinho mais alto, será que... Tá, eu posso, na verdade, se tiver baixo, eu posso botar um fone com o microfone e aí a gente melhora. Não, eu não sei se para os outros como que está, para você está ok? Para mim, o áudio dele tá muito bom. Para mim tá bom. Ótimo. Então eu acho que é alguma coisa minha aqui, ô César, acho que não precisa, não. Tá, ok, então. Agora eu acho que estava um pouquinho, eu ajustei aqui, acho que melhorou. Tá. Beleza, então. Então, bora começar, bora bater esse papo Bora aí. começar. Vou... Tá indo... Isso. E aí a gente começa produção de alimentos no Brasil e sustentabilidade. Pode passar o slide, por favor. Eu começo trazendo algumas coisas que vocês já devem estar aí sabendo de cor e salteado, mas a gente traz sempre para poder lembrar para a gente esse conceito mais macro sobre desenvolvimento sustentável. E aí ele começa aqui com a questão da participação, né? A ideia de que desenvolvimento sustentável enfatiza essa importância da participação ativa da sociedade, então chama todo mundo a participar, todo mundo a colaborar com esse desenvolvimento sustentável. Vai também a questão da qualidade, porque prioriza a qualidade de vida, do crescimento quantitativo, em vez do foco da redução do uso e promoção da reutilização e reciclagem. Então, essa ideia de qualidade, de reciclar, de trazer coisas novas, né? de um crescimento qualitativo, né? A ideia é essa, do equilíbrio entre crescimento econômico, desenvolvimento social, preservação ambiental, planejamento, gerenciar recursos naturais de forma consciente, né? Reconhecendo que estamos num mundo finito, né? E das práticas sustentáveis. Então, uso de energias renováveis, reciclagem e redução de resíduos, economia de água e energia, transporte sustentável. E aí eu me pego, sempre que eu pego esse tipo de conceito e esses conceitos correlatos aqui, eu me pego na seguinte situação. Isso aqui traz muito a responsabilidade para o individual, para o pessoal, para mim, né? Então, eu sou responsável pela participação, eu sou responsável pela qualidade, pelo equilíbrio, pela reciclagem, pelo uso de energias renováveis e tal. E aí, quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber que assim a nossa participação nisso, se todo mundo participasse disso, né, ainda assim a gente teria um desenvolvimento muito pouco sustentável, né? Porque essa sustentabilidade ela não está exatamente, ela está em nós, mas ela não está só em nós, ela está também no nosso modo de consumo, nosso modo de produção. Então, ela está ligada a isso aí, ela está muito mais relacionada a essa forma como a gente consome e como a gente produz tudo que a gente usa, né? Pode passar o slide. Isso aqui é somente para a gente ter um panorama geral. E aí, Ailton Krenak, que é indígena,
ele está na Academia Brasileira de Letras, né? Ele traz uma outra perspectiva de sustentabilidade, essa perspectiva dos povos originários, dos povos indígenas, que traz a autêntica, que diz que a sustentabilidade autêntica, ela reside em restabelecer o elo vital entre os humanos e a terra, né? Essa percepção de que a gente faz parte do meio ambiente, né? De que o homem ele também é meio ambiente. Então, quando a gente tem esse tipo de entendimento, a gente vai ter uma relação como a dos povos originários, como os povos indígenas, muito mais amorosa, muito mais holística, muito mais menos utilitária da Terra, né? Mais integrado ao planeta. Então, dentro dessa perspectiva aí, né? E aí ele traz esse envolvimento atencioso, aprendendo com a cosmovisão indígena. É interessante porque os indígenas, eles dentro da espiritualidade, da religiosidade deles, eles acreditam que o que a gente chama de Deus, né, está em todas as partes, está em tudo, né? Então, eles observam ali a árvore, eles veem esse ser supremo, eles observam ali a água, eles vão ver esse ser supremo, a pedra. Por isso que eles não podem ofender a natureza, porque ali está a divindade que eles cultuam, né? Então, de uma forma geral, a percepção dos indígenas é uma percepção holística e espiritual sobre a natureza. Por isso, tanta necessidade dessa preservação. Pode passar ainda. Aí a gente tem ainda o Krenak, né, que convida a rejeitar essa ilusão de separação e reconhecer a Terra como ser vivo interdependente, cuja saúde é intrínseca à nossa própria sobrevivência. Então, ele traz uma coisa que é óbvia, que a gente precisa ver essa obviedade, mas que a gente, às vezes, desconhece, né? Que a sobrevivência do planeta, a sobrevivência da Terra, é a nossa própria sobrevivência. Porque nós fazemos parte desse planeta, nós somos também natureza, né? Não tem um meio ambiente, tem um ambiente inteiro, né? Então, é isso aí. Então, o Krenak, ele traz essa perspectiva. Eu queria trazer essa outra possibilidade aqui para a gente começar a pensar. Vale a pena ler os livros, os textos de Krenak, que são textos muito lúcidos e trazem essa visão e essa percepção sobre o planeta Terra e sobre a nossa relação com esse planeta. Aí eu trago uma outra perspectiva no próximo slide, né? Isso aqui eu estou passando rápido porque são perspectivas mais gerais, que foi colocada pelo Papa Francisco, né, em 2015, a chamada encíclica Laudato Si. Esse é um documento que quem está estudando sustentabilidade precisa ler, precisa estar lá conectado. Eu não vou me deter a esse documento, mas eu queria só apresentar para vocês, porque é muito importante essa ideia desse conceito de ecologia integral, né? De uma ecologia que não é só árvore, que não é só planta, só água, mas que é gente, que é sociedade, que é justiça social, né? Um dos pontos que mais ajudam a degradar o meio ambiente é a desigualdade social. É importante a gente perceber isso. A desigualdade social ela leva a vários outros fatores. Bom, se eu vivo numa situação de degradação, se eu vivo numa situação de injustiça social, por que eu vou ter preocupação em reciclar o lixo? Aliás, eu tenho lixo coletado, porque aqui na minha casa, eu moro num bairro de classe média aqui em Salvador, eu tenho coleta seletiva, eu tenho a coleta regular, está tudo certo. Mas quem mora nas favelas, quem mora nas periferias, tem isso? Não tem. Então, o lixo vai parar nos rios, nos córregos, né? E esse mesmo lixo que bate lá nos córregos, nos rios,
lá da favela, vai parar na praia da Barra, na praia de Itapuã, na praia de Piatã, que são praias bonitas aqui em Salvador. Vocês precisam vir conhecer, né? Então, a gente precisa ter essa dimensão de ecologia integral, né? Essa ideia de interconexão de tudo, né? De pensar isso que está integrado o tempo inteiro, que está coligado o tempo inteiro, essa valorização do outro, da criação, né? Esse diálogo com a ciência também, que eu acho que é fundamental para a gente perceber. Eu acho que esse documento é um documento fundamental para quem está se interessando por sustentabilidade, né? Quem está escrevendo, vai escrever artigo, quem vai escrever TCC sobre isso, tem obrigatoriamente que ler aqui a encíclica Lao Tse, que não tem nada a ver com religião, não, apesar de ser da Igreja Católica, não tem essa relação com a religião, e sim com essa cidadania mundial, né? Essa cidadania global, né? Para a gente pensar. Eu trouxe ele para isso, só para a gente provocar essa discussão. Aí vamos seguir. E aí, a nossa questão da sustentabilidade, ela tem muito a ver com esse modelo. Eu acho que pulou um slide. Pulou, não? Não, volte, por favor. Não, aí você está avançando. Isso, né? E quando essa sustentabilidade, e quando essa produção de alimentos ameaça a nossa sustentabilidade? É interessante porque eu era menino na década de 70, eu não posso ficar falando minha idade aqui, porque senão o pessoal vai... Mas eu era menino na década de 70, de 80, e ouvi muito o pessoal dizendo assim, o Brasil vai ser o celeiro do mundo, o Brasil vai ser o grande provedor de alimentos do planeta, né? E a gente olhava isso com uma certa esperança, com um certo orgulho, e dizia assim, poxa, isso vai acontecer, que massa isso, pô, ó, legal, olha, país do futuro, tudo mais. Bom, infelizmente, isso já chegou e a gente virou esse grande celeiro do mundo. E para o nosso azar, essa produção de alimentos ela se dá num formato ruim, ela se dá num formato que não é um dos melhores formatos para a gente, né? Eu quero deixar claro o seguinte, todo o meu texto aqui, tudo que eu vou falar, não se trata de criminalizar o agronegócio ou trazer uma perspectiva ruim para isso, mas é no sentido de alertar a todos que essa produção, do jeito que é feita hoje, e o que a gente produz hoje, não é sustentável, né? Não dá para ser sustentável. A gente tem, entre outros problemas, essa chuva de agrotóxico, né, que é feito hoje com drones, né? Ok, os drones conseguem fazer uma inspeção muito mais segura do que o próprio agricultor ali com a bombinha, né? Mas tá ali, o agrotóxico está em tudo. Inclusive, hoje, gente, quando a gente fala em orgânicos, se você levar um orgânico para um laboratório, você vai encontrar agrotóxico, né? Mesmo que em todo o processo dele não tenha agrotóxico, você vai encontrar agrotóxico, porque o agrotóxico hoje está em absolutamente tudo. Já contaminou os lençóis freáticos, a terra, né? Então está no ar, né? Então o agrotóxico está em tudo. Então, hoje, mesmo você comendo só orgânico, ainda assim, alguma parte de agrotóxico você está se contaminando. Pode passar aqui. Eu vou ainda tratar dessa questão do agrotóxico mais à frente.
Esse é o modelo de produção atual, que é um modelo muito parecido, inclusive, com o modelo do período colonial, né? Aí, olha, a partir do historiador, trazendo ali vocês estão mais perto, estudaram lá no ensino médio o plantation, né? E aí, lá no plantation, vocês viram que o Brasil produzia cana-de-açúcar, produzia café, nesse mesmo regime que produz ainda hoje. Monocultura, financiamento estatal, aí a gente tem um plano safra que é absolutamente bilionário, né? A gente tem quase 500 bi de plano safra. Essa produção em larga escala utiliza essa tecnologia avançada, como os drones e tratores de última geração, colheitadeiras e etc. e tal. Usa em larga escala de agrotóxico e fertilizante. Não existe agronegócio sem agrotóxico e fertilizante, e é voltada para o mercado externo. O uso de água abundante, que esse é um outro grande problema, é uma outra grande questão aqui para a gente, tá? Então, para a gente ir pensando, isso aqui eu trouxe o panorama geral, mas eu vou tratar ela separadamente aqui. No próximo slide, a gente vê que essa produção em monocultura, que se repete lá do período colonial, e a gente vem aqui, hoje a gente tem uma grande produção de soja, eu vou trazer números mais adiante, é enorme, né? E ela ameaça, na verdade, essa produção monocultora, ela ameaça e ela traz vários impactos ambientais, como, por exemplo, a degradação do solo, o desequilíbrio ecológico, né? Porque se você não tem a degradação do solo por questões óbvias, né? Porque se você tem uma planta só, um tipo de planta só, essa planta ela vai extrair os tipos de sais minerais e recursos da terra para sempre, né? O desequilíbrio ecológico, porque se você não tem uma variedade de planta, você não tem também uma variedade aí de bichos, de insetos, você não tem a própria proteção da planta. É interessante que em algumas produções tipo agrofloresta, tal, eles plantam vários tipos de plantas, e essas plantas, umas espantam insetos, e não é inseto, pestes das outras espécies. Então, tipo, assim, a citronela, ela vai espantar ali um determinado tipo de predador ali, né? Que você teria que usar, tipo, um agrotóxico para tirar. A questão da poluição, o uso excessivo de agrotóxico, o desmatamento, né? Isso aqui é um impacto ambiental dessa produção tipo monocultura. Vamos ver o próximo slide. E aí a gente tem a questão dos impactos sociais. Aí, nos impactos sociais, a gente tem essa dependência alimentar. Deixa eu contar para vocês o que está acontecendo nas regiões que produzem soja. Aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem o Oeste Baiano, onde a gente tem uma grande produção de soja em larga escala. O governo federal, acho que em 2020, zerou completamente os impostos para exportação de soja. Zerou. Hoje você vai exportar soja pagando absolutamente zero de imposto. Inclusive, o ICMS, o ICMS é um imposto estadual, ele está sendo coberto pelo governo federal, ele está sendo restituído para o governo federal, porque os produtores eles não pagam soja. Então, plantar soja é um grande negócio. Então, todo mundo está plantando soja. Então, as áreas que tinham com plantações diversas, né, com plantações de alimentos, elas não existem mais. Você tem a plantação de soja, né? As pessoas abrem mão de plantar a mandioca, o milho, não que milho também
tipo monocultura, a cenoura, a batata, a beterraba, para plantar soja, né? Inclusive os pequenos produtores que são cooptados por esses grandes proprietários, grandes latifundiários, para ou fornecer a sua terra em forma de comodato ou plantar ali e fornecer essa soja. Então, você cria uma grande dependência alimentar, ou seja, as pessoas plantam soja e compram um alimento de outras regiões. Olha como isso é louco, porque você planta a soja ali, você está na terra, você está produzindo, mas você tem que trazer de outras regiões, né, a comida que você vai comer, porque ali naquela região não tem comida, ali naquela região não se produz comida. Então, muito dessa produção ela vem de outras regiões. Isso é um problemaço, porque, primeiro, esse alimento sai mais caro, quem pode pagar, paga, quem não pode pagar, fica com fome. Uma outra questão é esse deslocamento desse alimento via terrestre, né, com caminhões poluindo, aumentando aí a questão da poluição do ar, né? Então, essa é uma questão. O pequeno produtor, ele já não acha mais espaço para ficar nessas regiões. Então, por isso, acontece muito êxodo rural, né? Ele não encontra mais mercado para ele ali, ele não encontra mais a condição de produção, né? E muitas vezes ele é cooptado a vender a terra dele, e vende a terra dele por um preço bem baratinho. A gente, nos Andes, na década de 90, eles descobriram um superalimento, né, que era a quinoa. Né? A quinoa aí saiu em tudo quanto é reportagem, National Geographic e tal, falando sobre esse superalimento. E aí o mundo inteiro passou a querer esse superalimento. Né? E o que era uma produção local, ali dos Andes, tal, eles passam a produzir nesse regime de monocultura, né? Nessa escala de produção enorme. E o que vai acontecer? Vai acontecer um empobrecimento completo daquela população que passa a depender e passa a comer alimentos ultraprocessados, porque eles passam a consumir os alimentos de mercados. Então, eles que tinham um superalimento, né, eles passam fome, eles passam necessidade e eles dependem de alimentos ultraprocessados, né? Então, isso é assustador, porque isso de fato acontece. Existe aí, agora, quando a gente vê a propaganda, por exemplo, a questão da propaganda da TV, o agro é pop, o agro é tudo, o agro é tech, né? Eles tentam, na verdade, fazer uma confusão, né, entre o agronegócio e a agricultura. E você tem hoje a agricultura familiar, que a gente também vai falar daqui a pouco, né? Mas essa ideia de que é tudo a mesma coisa, e não é. Por quê? Porque o agronegócio ele produz commodities, ele produz produtos para serem vendidos para fora. Né? Vamos seguir. Vá me monitorando o tempo, viu, Pro? Uma outra questão, porque o pessoal sempre alega assim, o agronegócio ele emprega muita gente, e isso não é verdade, né? Ele tem muita tecnologia, por isso ele emprega pouca mão de obra. Praticamente é tudo feito por máquina, na colheita, a plantação, é tudo feito por máquina de ponta, né? Que consegue realizar isso com competência, né? Então, a empregabilidade ela é, de fato, muito pequena, né? Que é tudo feito de forma mecânica. Essa é a questão aí dessa produção. Pode passar? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser questionar alguma coisa, por favor, viu? E o uso do agrotóxico em excesso. Essa é uma questão que mais mexe com a gente quando a gente fala em produção de alimentos, né? Porque hoje o Brasil ele é o maior consumidor de agrotóxico do mundo, né?
a gente consome mais agrotóxico do que os Estados Unidos e a China juntos. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, é a FAO, né? Então, o que é que acontece? É assustador esse dado, né? Então, tudo que a gente consome, qualquer coisa que a gente coloque na boca, está lotado de agrotóxico. Não tem como tirar. A gente fala de lavar, né, de colocar aí de molho no hipoclorito, tal, mas, na verdade, você não consegue tirar o agrotóxico, né? Então, ele está aí, a gente está consumindo agrotóxico, e isso é uma verdade. Entre 2019 e 2022, foram liberados 2.181 novos registros de agrotóxico. Em 2024, outros 663, totalizando mais de 3 mil tipos de agrotóxico, né? É um número assustador, porque esse agrotóxico ele é proibido. Aqui, já tem aqui embaixo, cerca de 1.000 desses agrotóxicos são proibidos na União Europeia. E mesmo assim, na Alemanha, por exemplo, a Alemanha é quem produz boa parte dos agrotóxicos que a gente consome aqui, né? A Bayer e tal. Eles produzem lá, mas eles têm esses agrotóxicos proibidos, né? Eles são proibidos de serem comercializados na União Europeia. Mas eles vendem para aqui, vendem para a América do Sul, vendem para o continente africano, né? Então, está aí. É assustador a questão do agrotóxico. Ainda falo mais um pouquinho do agrotóxico agora. Passa aí, professora, por favor. Né? Aqui eu tenho uma tabela de uso de agrotóxico em excesso, né? Somente para a gente fazer esse comparativo. Ó. O Brasil é um dos maiores, a gente usa mais do que os Estados Unidos, olha, a Indonésia, a China, e no gráfico a gente consegue ter essa percepção de quanto a gente usa, de quanto a gente consome agrotóxico, né? Então, é para a gente ter essa dimensão mesmo do exagero, do excesso de agrotóxico que a gente usa. A gente tem um problema. O agronegócio ele usa muito agrotóxico, né? E o pequeno produtor, às vezes, também usa muito agrotóxico. E uma crítica que se faz, por exemplo, que o pessoal do agronegócio faz, é que diz assim, olha, aqui o agrotóxico ele vai na quantidade certa, né? Ele vai numa quantidade milimétrica ali, o drone ele só libera, na verdade, um padrão corretíssimo, estudado, tal. E o pequeno produtor que vai ali com aquela bombinha, né? Ele acaba utilizando o agrotóxico em maior quantidade, né? Sem essa medida. Isso, de fato, é verdade, em parte, porque o agrotóxico também custa caro, né? Então, muitas vezes o pequeno produtor ele não usa muito agrotóxico porque ele não tem acesso, né? Se ele tiver acesso, é capaz realmente dele usar em excesso e sem essa mesma precisão do agronegócio. O agronegócio ele se orgulha muito disso, dessa questão da precisão. O fato é que essa precisão também ela não tira o agrotóxico da lista de riscos do que a gente consome, né? É preciso a quantidade, mas ele está ali na verdura, na fruta, na folha que a gente consome, né? É um fato. Podemos passar. Para além dos riscos à saúde humana, intoxicação, doenças, câncer, Alzheimer, transtorno do espectro autista, infertilidade, abortos, a poluição da água, solo e morte das abelhas responsáveis pela polinização das plantas. Porque o agrotóxico ele não mata só o inseto que é nocivo para a planta, mas ele mata também a abelha,
e outros elementos que fazem a fecundação dessas plantas, né? E aí você tem um outro problema, que você tem que criar uma forma de fazer essa fecundação das plantas de forma artificial, né? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que outro dia eu vi alguém falando, eu nunca vi, né? Parece que virou moda agora, todo mundo é autista, né? Tudo quanto é criança agora é autista, todo mundo agora tem TDAH, né? Virou moda, né? Uma pessoa comentando comigo e eu disse, olha, talvez não seja moda, porque é uma moda meio ruim, né? É uma moda meio ruim de ser. Então, por mais que a gente queira incluir e tal, todo mundo sabe as dores, né, de você ter alguma questão, né? E aí a gente vai pesquisar e descobre que os altos índices de câncer, né, de Alzheimer e de transtorno do espectro autista têm uma relação muito forte com esse uso de agrotóxicos. E eu vi até, mas eu não coloquei aqui na apresentação, existe um gráfico mostrando que, à medida que cresce o uso de agrotóxicos, cresce também o surgimento dessas doenças, né? Cresce também o surgimento dessas condições, né? Então, talvez aí um bom trabalho de TCC para a gente, sugestões, né? Vamos lá. E aí a gente tem uma produção agrária que é sensacional, né? Porque quando a gente mostra esses números aí, o pessoal fica, poxa, que legal, a produção agrária em 2024, olha aí, a gente teve quase 700 milhões de toneladas de produção de cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar, vocês sabem que não é só para fazer açúcar, né? Uma parte muito pequena vira açúcar, a maior parte vira etanol, né? Aí você tem uma parte grande também de soja, né? De milho, de algodão, né? Aí esses esses 4 primeiros produtos são produtos que nós somos campeões mundiais assim na produção. E quando você pensa nesses produtos que somos campeões mundiais em produção, você vai começar a olhar e vai dizer assim, pô, daqui o que é que eu como mesmo? A cana-de-açúcar, uma parte vira açúcar, a gente está reduzindo a quantidade de açúcar, a pessoa agora tem que reduzir mesmo. A gente já sabe o mal que o açúcar faz, tudo que provoca, né? Então, vamos reduzir. A soja, raramente a gente consome soja em grãos, né? Até bem pouco tempo. Outro dia que eu conheci a soja em grão, assim, vendida no mercado, tá? Mas, de uma forma geral, o brasileiro não consome a soja in natura. Vai consumir a soja como óleo, né? O óleo de soja. Mas a maior parte da soja, cerca de 90% de toda a soja que a gente produz, vira ração animal, né? O milho também, cerca de 90% do milho que a gente produz não é para o consumo, vira ração animal, uma parte ainda vira óleo de milho, né? E o algodão também, boa parte é para a produção de óleo também, né? Então, a gente está vendo aqui que, na maioria, que mesmo tendo uma produção tão grande, a gente tem, na verdade, pouca produção de comida, né? Então, quando a gente transforma isso aqui, quando a gente vai pensar em comida, isso aqui não é, né? A gente tem a mandioca, o arroz, a laranja, o trigo, o feijão, o café, que são usados diariamente pelas pessoas. Marcos, eu acho que quer falar. Pode perguntar, Marcos, sem problema. Pode abrir o áudio. Rapidinho, só um pequeno apontamento. A soja e o milho, além de serem usados em maior parte como alimento para animais, possivelmente por causa da pecuária de corte, e também para a produção de óleo, a soja e o milho também são muito utilizados para a produção de combustível, né? Sim, sim, sim.
Aqui no Brasil, a gente, o milho ele é mais usado como etanol lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente usa pouco, mas também sim. Você tem toda a razão aí. Tranquilo. Ótimo, obrigado. Vamos seguir. E tudo isso está, como o Marcos trouxe aí para a gente, tudo isso está ligado a essa questão da produção de carne, né? A produção de carne que a gente tem. Nos últimos 60 anos, a população mundial quase triplicou. Nós crescemos de 3 para 8 bilhões de habitantes. Enquanto isso, o consumo de carne subiu de 71 para 343 milhões de toneladas. Ou seja, a gente está consumindo muito mais carne, e isso não acompanha, na verdade, o nosso crescimento. No fechamento de 2022, um número de 5 vezes. O consumo per capita saiu de 24 para 46 por habitante no mundo. E a gente pode, num olhar otimista, dizer assim, poxa, mas que legal, ó, tem mais gente consumindo carne, né? 46 quilos de carne por habitante é o consumo médio do mundo, né? Per capita, pô, é bacana isso. As pessoas estão se alimentando, né? Mas a gente não esquece que a gente vive num mundo completamente desigual, né? Essa distribuição desses alimentos, ele é uma distribuição desigual. Eu acho que no próximo slide eu já trabalho isso aqui, né? Então, por exemplo, aqui, os Estados Unidos, que é o primeiro lugar do mundo em consumo de carne, eles consomem 101 quilos de carne por ano por pessoa. A Austrália, 93, a Argentina, 90, Israel, 88, Brasil, 78, Chile, 68. Aí a gente vai ter lá no final, a gente vai ter a Nigéria, 1,3 quilos de carne por ano, a Tailândia, 1,2 e a Índia, 0,5 quilos por ano. E aqui é carne de uma forma geral, frango, carne de boi e carne de porco, de uma forma geral. A Índia, por razões lógicas, porque a boa parte da Índia é vegetariana, né? Eles não, o boi é um animal sagrado lá, então não se consome carne bovina, né? Apesar de ter McDonald's lá, viu, gente, na Índia, que é um contrassenso louco, né? Mas esse número aí é um número da OCDE, deixa eu fechar um pouquinho aqui, por causa do sol tá batendo aqui no computador. Esse número da OCDE é de 2022, né? Eles não têm ainda um número mais atualizado, pelo menos o número geral. Na verdade, o Brasil ele já subiu essa posição, nós já estamos, né, pela pesquisa que eu fiz aqui, só não quis trazer porque não tinha um número fechado, não tinha um ranking fechado aqui de uma fonte segura. Mas aqui o Brasil, nós já estamos na segunda colocação. Nós já passamos aí Israel, Argentina, Austrália, né? Israel deve ter tido uma queda por conta da própria guerra, né, que estão vivenciando lá. A Argentina passando por uma crise aí também forte, e a gente já passou a Austrália em termos de consumo per capita por ano, né? Então, nossa, 93 quilos de carne. Na verdade, a gente já está em torno de 102, 104 quilos por ano, Brasil, atualmente. É o número mais recente que tem. Podemos passar. Bom, e aqui eu separei as carnes por tipo, né? A bovina, suína e frango. Aí a gente pode ver que aqui são produção em milhões de toneladas. A gente pode ver que a carne mais consumida do Brasil é a carne de frango, né? Que
que também não é criada numa das melhores condições. A gente sabe que o frango criado em larga escala, ele é praticamente um frango que não sai da gaiola, é um frango que está ali preso na gaiola o tempo inteiro, ele anda muito pouco para a carne ficar macia, ele come o dia inteiro, ele é colocado para o consumo intermitente de ração, né? Então, iluminação, e ele passa a ser estimulado a consumir o dia inteiro. Então, o frango que a gente consome não é aquele frango de galinha feliz, né? de galinha que vai ciscar, que anda pelo terreiro. Esse não é o frango que a gente consome. É um frango que recebe altas doses de medicação, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque logo no início eu disse a vocês que a gente ia falar de meio ambiente, colocando esse homem no centro, né? Como parte, integrando esse meio ambiente, né? E se a gente pensa que toda essa produção faz um mal terrível para a gente, né? A gente vai ter que repensar essa forma como a gente produz o que a gente come. Mas vamos passar, vamos adiante. E aí a gente tem a porcentagem de renda familiar per capita gasta para a compra de 1 quilo de carne bovina, né? Até meio salário mínimo, eu gasto 5% do que eu ganho, né? Tem famílias que ganham, apesar da gente ter no Brasil um salário mínimo estabelecido por lei nacional, a gente sabe que boa parte dos brasileiros não ganham sequer um salário mínimo inteiro, né? Então, muitos... A gente chega até aqui na Bahia, por exemplo, eu tenho parentes que moram em cidades do interior e eles dizem, olha, aqui quem ganha salário mínimo é rico, né? Então, boa parte dos brasileiros não ganham nem um salário mínimo inteiro. Então, até meio salário mínimo, ele consome 5% para comprar 1 quilo de carne bovina. Mais de 4 salários mínimos, 0,3%. Então, essa diferença é uma diferença de 17 vezes, mostrando, na verdade, essa desigualdade. Eu fui buscar, na verdade, eu queria buscar e trazer para vocês a ideia de percentual que os ricos consomem mais do que os pobres. Só que no Brasil isso não é uma verdade, porque assim a gente tem como costume de comer carne, o Brasil inteiro, quer seja rico, quer seja pobre. Os pobres, eles consomem carnes de segunda, de terceira, carnes com osso, né? E os mais ricos consomem as carnes chamadas carne de primeira. Essas carnes de primeira, na verdade, boa parte delas são as carnes que são exportadas, né? Não, ninguém exporta para a Europa um Cruz Machado, eu não sei nem se chama aí assim, Cruz Machado, chã de dentro, colchão mole, colchão duro. Ninguém manda para a Europa. Manda para a Europa só as melhores carnes, né? Então, essas carnes que ficam aqui, elas são consumidas por todos, mas prioritariamente pelas pessoas mais pobres, né? Mas mesmo as pessoas mais pobres ainda consomem muita carne, né? Ainda comem muita carne. Vamos passar? Para a gente entender que esse consumo de carne ele já virou um costume nacional, né? Eu costumo viajar, eu tenho poucos luxos, mas um que eu gosto é de viajar, né? E uma coisa que eu observo muito quando viajo é que a carne ela não é servida no restante do mundo como a gente consome aqui no Brasil. No Brasil, a gente consome, a carne é o principal, a carne é o prioritário no prato. Então, você pode comer até feijão, mas o feijão tem que ter a carne e a carne tem que estar lá bem presente no prato, né? O bifão tem que estar lá presente no prato, às vezes o feijão e um bife de carne, né?
Mas no restante do mundo, a carne ela entra como ingrediente da comida. Ela é uma parte da comida. Né? Você chega nos Estados Unidos, mesmo nos Estados Unidos, que consomem muita carne, e é bom chamar a atenção que eles consomem muita carne porque eles também têm uma população muito grande, né? Mas você vai encontrar ali a carne misturada no macarrão, misturada no arroz, como ingrediente mesmo, né? Misturada no molho. Na Europa também é a mesma coisa, né? E aí, voltando aqui para a questão da produção global de soja, aquilo que a gente estava falando, 77% vai para a alimentação animal, a comida humana é 19,2%, e aí a indústria de biocombustíveis, né, 3,8%. Né? Aqui, quando a gente vai falar de comida humana, já engloba aqui a questão do óleo vegetal, do tofu, do leite de soja, né, que a gente consome também. Né? Mas uma parte ainda vai para indústria de biocombustíveis. Podemos seguir. O agronegócio no Brasil exporta grandes quantidades de água. Essa é uma outra questão importante para a gente. Né? Muitos países eles não produzem nesse modelo, não porque não tenham vontade, não porque não tenham terra. Eles não produzem porque eles não têm água disponível para isso. E aqui no Brasil, a gente acaba produzindo nesse modelo, porque a gente tem água em quantidade, mas ela não é um recurso para a vida inteira, interminável. Né? O agronegócio do Brasil exporta grande quantidade de água virtual através dessas commodities como soja, café, algodão, açúcar e carne bovina. A agricultura consome cerca de 70% da água do país, impactando rios e ecossistemas. O uso intensivo de pivôs centrais e a contaminação por agrotóxicos agravam a escassez hídrica, afetando as comunidades e o meio ambiente. 72% do consumo de água é do agronegócio. E é interessante porque, assim, apesar de todo o discurso liberal que se tem, boa parte dessa água ela é represada com recursos públicos, né? Então, outro dia eu estava aqui zapeando a televisão e estava vendo, acho que em Goiás, estava vendo grandes represamentos, grandes lagos artificiais. E aquele é um canal que tem assim, Brasil Visto de Cima. Eu não sei se vocês assistem, né? Não tinha nada interessante na televisão, e aí parei ali para olhar. E é um programa que passa esse Brasil visto por cima. E aí mostrando, na verdade, esses represamentos de água, e como esses represamentos foram criados para atender a necessidade do agronegócio. Então, o estado de Goiás ele tem isso, tem essa grande quantidade de represamentos para atender esse agronegócio, e é interessante, porque o agronegócio ele é um negócio privado, né? E o represamento é feito com dinheiro público. Né? Aqui na Bahia, na Chapada Diamantina, eu visitei uma cidade, e aí a cidade de Mucugê, que é lindíssima, gente. Ó, esqueça Porto Seguro, vale a pena. É até pecado falar para vocês, porque vocês têm área de montanha linda também, mas a cidade de Mucugê é maravilhosa, linda, assim, e ela produz, na verdade, muitos alimentos que têm essa cultura, né, de utilização dessa água represada. Mas aí eu estava conversando com uma pessoa local e dizendo, pô, que legal isso aqui, né? Pô, a produção. Aí está dizendo, não, isso aqui acaba com a vida do pequeno agricultor, porque olha a quantidade de água que desce aqui e que segue no curso do rio normal. A quantidade mínima não dá para alimentar, não dá para os animais beberem essa água, né? Porque circula tão pouca água para o restante, enquanto que fica aqui represada para 3 ou 4 grandes produtores rurais utilizarem.
né? Então, essa questão da água é uma questão séria para a gente pensar também. Pode passar, professora. Grandes empresas multinacionais dominam o mercado de agronegócio irrigado no Brasil. O número de hectares irrigados aumentou significativamente desde os anos 60. Uma empresa no oeste da Bahia consome 100 vezes mais água em comparação com toda a população de Correntina, uma cidade onde ela está situada. Então, ali perto, ali no oeste baiano, na cidade de Correntina, uma única empresa ela consome 100 vezes mais do que toda a cidade de Correntina, né? Então, para a gente entender o absurdo que é, na verdade, essa produção de monocultura, né? Pode passar. E aí tem esse clássico aqui, um exemplo clássico, que é a água que você não vê. Para produzir 1 litro de cerveja, a gente gasta 5,5 litros de água, arroz, 1 quilo de arroz, 2.500 litros, 1 quilo de manteiga, 18.000 litros, leite, 712 litros, né? Queijo, 5.280, batata, 132 litros, carne de boi, 17.100, a banana 499, a carne de frango 3.700 litros. Então, quando você vê um alimento ali, você entenda que ali, por trás ali, tem a questão de muita água. E é interessante que esse é um recurso que começa a faltar nas grandes cidades. Começa a preocupar as grandes cidades. E a gente exporta essa água, né? Pode passar, professora. Não, pode voltar aqui rapidinho, porque aí tem uma questão aqui que eu quero trazer. É porque boa parte dessa produção que a gente tem, porque ali vai entrar em outra questão, boa parte dessa produção que a gente manda para fora, diz assim, pô, é legal, porque aumenta o PIB, aumenta a circulação, a entrada de dólares e tal. Boa parte dessa produção que é mandada para fora, ela tem uma característica que é o seguinte, uma parte desse dinheiro volta, né? Ela volta porque tem que pagar o empréstimo que fez lá com o governo, né, no Plano Safra, ela volta porque tem que pagar os fornecedores, ela volta. Mas uma outra grande parte desse recurso a gente não vê entrar no Brasil, né? Porque quando a gente olha essa produção e diz assim, poxa, está produzindo aí legal, tá, aumenta o PIB. Mas uma parte desses dólares, eles acabam parando, como essa negociação é feita no exterior, boa parte acaba parando em contas de offshore, né? E nem entra no Brasil, né? Nem chega aqui, né? Uma parte interessante desse dinheiro, ela não volta para o Brasil, ela acaba parando. E é bom fazer essa separação, é bom separar esse agronegócio do agricultor, né? Do agricultor familiar, do agricultor que produz alimento, e agora a gente pode ir para outro slide, porque essa separação, ela de fato é uma separação interessante. Porque quando a gente traz a questão da agricultura familiar, eu gostava mais. Eu sei que a agricultura familiar ela é um conceito que traz um regramento, né? Porque muita gente... existe, na verdade, um interesse e um estímulo do governo em incentivar, em estimular a agricultura familiar, né? E muita gente ainda quer se aproveitar, na verdade, desses estímulos governamentais para a agricultura familiar, e tem lá um agronegócio e se intitula agricultura familiar. Então, o termo agricultura familiar, ele traz em si um regramento, né, que é importante. Mas eu gostava muito do termo agricultura campesina, eu gostava mais, né? Eu entendo a importância do termo agricultura familiar. Essa produção é realizada em pequenas propriedades rurais, geridas por famílias que trabalham diretamente na atividade. É um sistema produtivo que caracteriza pela diversidade de culturas, pela relação entre produção e consumo,
e muitas vezes com foco em abastecer o mercado local e garantir a segurança alimentar e nutricional. Então, é a agricultura familiar que provém, na verdade, o alimento que a gente consome, né? Por que tamanho é a produção, que tamanho é a propriedade da agricultura familiar? Ela vai de pequena a médias propriedades, né? É porque esse agronegócio monocultor, o tamanho das propriedades são tão imensos, né? São tão grandes, que a gente tem dificuldade de estabelecer o que é médio e o que é pequeno. Porque, às vezes, o médio, para mim, por exemplo, que não convivo no interior, tal, seja enorme. Eu olho aquela ali, eu moro num apartamento de no máximo 100 metros quadrados, né? Então, quando eu chego ali numa propriedade um pouco maior, eu posso achar aquilo ali enorme, né? Mas a gente não consegue dimensionar o tamanho das grandes propriedades, né? A gente não consegue ter essa dimensão, né? E aí a agricultura familiar ela tem esse foco aí na diversidade de culturas, nessa relação entre produção e consumo. Produz diversidade, né? Pode passar, professora. A força da produção familiar é nacional. O Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, calcula que 70% dos alimentos que chegam às casas brasileiras, como feijão, arroz, milho, leite, batata, mandioca, vêm da agricultura familiar. E assim no mundo inteiro. Na verdade, essa média é em torno de 70%, 80%, 70% é mais baixo, né? Mas em alguns lugares 80% do que se consome vem da agricultura familiar, vem do pequeno produtor, né? Então, eles são responsáveis exatamente pelo que a gente come. São esses caras aí que produzem a nossa comida. E talvez faltasse ainda essa atenção à agricultura familiar, a essa produção diversificada, a essa produção que é uma produção que atende às nossas necessidades. E mais, é uma produção que chega perto da gente. Porque a gente hoje tem um problema aqui no Brasil. A comida, às vezes, vem de muito longe, né? A comida, às vezes, vem de distâncias enormes, né? E para que essa comida venha de distâncias enormes, é necessário um transporte, é necessário combustível fóssil, é necessário, na verdade, colher antes do prazo, antes do tempo. Por isso que boa parte das coisas que a gente consome de frutas não tem gosto de absolutamente nada, né? Porque as frutas elas são colhidas antes do tempo e são estimuladas artificialmente para amadurecerem, né? Aqui em casa, por exemplo, mamão é uma coisa que eu não compro no supermercado. Não estou comprando mamão em lugar nenhum, porque eu morava numa casa, antes de casar, eu morava em uma casa que tinha um quintal, era um quintal grande, né? E a gente tinha mamão, a gente tinha banana, e o gosto do mamão era um outro gosto, era um mamão doce, era um mamão gostoso. Hoje o mamão, você abre o mamão, está lá todo madurinho, bonitinho, tal, não tem gosto de absolutamente nada, né? Então, a gente tem esse problema. A gente consome produtos fora da estação, né? Fora do período desse produto, né? Você não vai ter manga o ano inteiro. Não é viável, gente, né? Não é viável você ter genipapo o ano todo, né? Porque genipapo não dá o ano todo, manga não dá o ano todo, né? E como é que nos mercados, você consome? Boa parte disso estimulando de forma artificial, e isso é uma questão, né? Boa parte também a questão da conservação em frigoríficos, né? O abacate, por exemplo, eu não sei se vocês têm esse problema aí, mas abacate, por exemplo, é uma coisa que tem tempo certinho para dar o abacate. Aquela parte do fim do ano é que tem abacate de fato. Como é que você consome abacate o ano inteiro? Não tem como,
né? Então, tem que vir de outras regiões, outros lugares, né? E esse abacate, de uma forma geral, ele vem sem sabor. E, na verdade, o abacate que a gente consome aqui, ele fica podre antes de ficar maduro. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Pode passar, professora. A gente tem outros modelos de produção, sistemas agroflorestais, manejo integrado de pragas. O manejo integrado de pragas é aquilo que eu estava falando, de plantar várias espécies, que uma espécie, na verdade, afugenta uma praga. Agricultura orgânica, a rotação de culturas. Então, a gente tem tudo isso aí. Ah, professor, mas isso aqui não garante, na verdade, a alimentação para todo mundo. Isso não é verdade também. Na verdade, quem garante a alimentação são esses sistemas aqui, né, que são sistemas já utilizados pela pequena agricultura, pela agricultura familiar, né? Então, vem daí, né? Pode passar. E aí a gente entra numa outra questão, que é a questão do desperdício de alimentos. Já tô finalizando também, viu, Prof? A questão de desperdício de alimentos. O Brasil está entre os países que mais desperdiçam alimentos. Cerca de 30% de tudo aquilo que a gente produz, né, é descartado, vai para o lixo, né? O que equivale a milhões de toneladas por ano. O Brasil ocupa a 10ª posição do ranking global de desperdício, né? Então, cerca de 10% do desperdício ele acontece ainda na colheita, 50% no transporte rodoviário, né? 30% nas centrais de abastecimento e 10% nos supermercados e nas casas das pessoas, né? Então, essa é uma outra questão importante para a gente, né? Essa questão do desperdício de alimentos, né? Aí eu tenho uma provocação, eu não sei se vai conseguir, é um videozinho, no próximo slide ele vai estar vazio, mas se você clicar, eu acho que o vídeo vai. Não foi, né? Não, aí eu peguei algumas referências sobre essa questão dos agrotóxicos, botei, acabei nem colocando todas as referências, eu acho que eu me passei aí. Mas bom, eu vou... Aqui já acabou, na verdade, mas deixa eu falar desse vídeo que eu tinha pensado aqui. Pode até tirar a apresentação. Desse vídeo, é um vídeo de um produtor descartando alimentos. Esses vídeos circularam as redes sociais no final do ano passado, encheram as redes sociais desses vídeos descartando alimento. E uma das coisas que me chamou a atenção, porque tem uma hora que o alimento não vale a pena colher, né? Ou seja, a gente não pode perder essa perspectiva de que a gente produz, quem produz alimento, produz para vender. Ninguém produz alimento para doar, ninguém produz alimento para fazer caridade. Produz alimento para vender. Mas uma das coisas que me chamou a atenção nesses vídeos todos que circularam na internet era de que as pessoas estavam com os caminhões carregados, né, os alimentos já encaixotados, né, embalados, tal. Ou seja, o maior custo, que é esse custo de colher, de embalar, de transportar, eles já tiveram, né? E mesmo assim eles estavam jogando fora, né? E isso está muito ligado à ausência de políticas públicas que já existiam e que foram abandonadas, né? A questão ali da compra de alimentos, o programa de aquisição de alimentos, o PAA, né? O programa de merenda escolar, né? Então, o governo ele se compromete a comprar 30% dos alimentos da merenda escolar vindo da agricultura familiar. Isso, na verdade, foi desmontado, né? E uma política pública ela demora 10 anos, 12 anos, 15 anos para ser efetivada de fato. Mas em uma canetada a gente consegue simplesmente acabar com isso, né? E isso gera um custo infeliz. Então, por mais que a gente queira, isso ainda vai demorar de ser restabelecido.
E a utilização das punks, né? Que a gente estava falando no início da aula, da utilização das punks, né? As punks, na verdade, são essas plantas alimentícias não convencionais. A gente chamava assim, né? E o que são punks? As punks, por exemplo, aqui na Bahia, na Chapada Diamantina, a gente vai ter o consumo da palma. O que é a palma? Aquele cacto, né? Que as pessoas fazem lá uma comida que é maravilhosa, chama godó de palma. Chama godó de palma. É muito gostoso, tal. É uma delícia. Mas se você perguntar para uma pessoa daquela que morou naquela região, ela vai dizer: sempre comi palma. A taioba é uma comida, é uma folha que as pessoas sempre comeram, né? A taioba sempre esteve disponível. Tem uma comida africana que a gente faz aqui que chama efó. O efó, ele é o chamado caruru de folha, né? É uma comida que vem da África e a gente faz aqui. E o efó, ele pode ser feito com duas punks, ou com o taioba, ou com uma outra folha chamada língua de vaca. A língua de vaca, ela é uma folhinha mais curta, tal, pequenininha, não sei. Infelizmente, eu não sei se tem aí, se vocês chamam aí de língua de vaca. É uma delícia o efó. E aí você vai perguntar para uma pessoa mais simples, ela vai dizer: sempre consumi isso, sempre comi isso, né? E assim por diante. Você vai pensar o que são essas punks. A maniçoba. A maniçoba, ela é feita com a folha da mandioca. A folha da mandioca pode ser considerada uma punk, né? Porque a folha da mandioca você não vê por aí sendo vendida. Inclusive, aqui em Salvador, a gente tem muita dificuldade. Eu adoro maniçoba. A maniçoba, ela é muito característica lá no norte do Brasil, mas aqui em Salvador, aqui na Bahia, a gente consome bastante também. Principalmente na região do Recôncavo Baiano, a gente consome bastante a maniçoba. Eu adoro, sempre que faço... Aí não tem jeito, tem que fazer panelão aqui, tem que chamar os amigos todos para vir comer, né? Mas a comida que faz parte da minha história, né? Você pergunta, sempre comi maniçoba, né? E aí a gente chama de plantas alimentícias não convencionais. E é não convencional para quem? É não convencional para quem? Né? Para o outro. Então, essa é uma visão de colonialidade, né? Então, é uma visão, é uma percepção de colonialidade, né? Ou seja, é não convencional porque não está no mercado, porque não vende no supermercado, né? Então, é essa crítica que as pessoas fazem a essa questão das punks, né? As punk, não a punk, mas a expressão punk, né? E aí a gente, a chefe indígena Tainá Marajoara e o Negro Bispo também, que é um pensador quilombola de primeira, assim, ele pensa muito essa questão da colonialidade, né? Ele também usa essa expressão que é plantas alimentícias não colonizadas, né? Então, a gente já substitui essa expressão de punks, né? De não convencionais para plantas alimentícias não colonizadas. São plantas que não estão no mercado, mas que estão ali, né? A utilização do alimento integral também é uma perspectiva que vale muito a pena a gente pensar. Na verdade, a gente tem que pensar nessa mudança de paradigma do que é possível comer, né? Quando o pessoal lá da China, você chega lá em determinado... Não é em todos os lugares. A gente também não fica achando que vai chegar na China em qualquer lugar e você vai comer grilo, barata e etc. Tal. Em locais específicos, você vai ter esse consumo. Você vai pensar na China, nessa grande população. A China, na verdade, hoje é potência, mas há 50 anos atrás era um país miserável, era um país de camponeses, né? Antes da Revolução Chinesa, a China era um país de camponeses, era um país de miséria, de pobreza.
e você tinha que fazer uso do que estava disponível na sua mão. Era cachorro? Vai comer cachorro, sim. Né? Vai comer gato. Gato, inclusive, eu brinco com meus amigos gateiros. Olha, gente, me julguem, viu? Que aí eu brinco com os meus amigos gateiros, que eu digo assim, pô, o gato, ele é um filé mignon, assim, é inteirinho, porque a carne é toda macia, só tem músculo nas patas. Mentira, eu não como gato, tá, gente? Eu só é só provocação mesmo, para porque alguns alimentos, apesar da gente se acabar de comer carne, boi, a gente come o porco, a gente come a galinha, come o peixe, mas alguns animais, eles são proibidos, né? O gato, por exemplo, é um desses alimentos proibidos. Alimento não, é bicho. Me trair. Eu estou aberto aí para perguntas, para a gente conversar mesmo. César, obrigada. Muito interessante, né, essa colocação aí. E eu estava lendo o material dos alunos, algumas atividades que eu propus para eles, e assim, eles falam muito da questão de políticas públicas também, né? Porque você iniciou falando que muitas coisas, né, a gente depende só da gente, mas realmente tem coisas que a gente precisa ter esse pensamento, né, associado às políticas. Então, a gente vai ter mais para frente também esse enfoque, né, falar dessa importância. Semana passada veio o Anuar, que ele trabalha essa questão de banco, né, de alimentos, que também é bem interessante, quando você falou aí a questão do desperdício. A gente tem que ter essa preocupação também. Então, é interessante ter essas visões aí. Eu trabalho muito também na área de análise, né? Então, quando você fala aí dos agrotóxicos, realmente é muito preocupante, né? Os números... Isso? Você é nutricionista? Sou farmacêutica. Ah, farmacêutica. Então eu lembro assim que isso há 20 anos atrás, quando eu estava trabalhando com análise de agrotóxicos, em uma corrida, né, que a gente fala, em uma análise, a gente analisava mais de 100 agrotóxicos. Imagina. Então, realmente, né, é preocupante, sim. Mas alguém quer tá colocando alguma coisa, perguntando alguma coisa, comentando? São tímidos, Sérgio. Aqui eu estou vendo só a Rebeca e o Norberto, só. Eu aqui o Norberto e a Rebeca. Norberto, levantou a mão, por favor. Não, talvez só poder... Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá. Poderia falar um pouquinho mais, que você falou a questão dos agrotóxicos, como eles têm uma contaminação até mesmo nos orgânicos, né? Sim. Assim, fala um pouquinho mais o que você acha sobre isso. Se acaba sendo uma propaganda enganosa, então, consumir orgânicos, já que tem esse grau de agrotóxico ou não? Sim, é o que eu imagino, né? É um pouquinho menos pior do que você consumir uma alta quantidade, uma alta proporção. Como que a gente pode caminhar para ter uma produção talvez 100% livre desses agrotóxicos? É impossível? Você acha que tem alguma solução, um caminho para isso? Não, é isso. Na verdade, não é propaganda enganosa. O orgânico ainda é uma boa escolha. Eu conheci um pessoal que é do agronegócio, o pessoal tem uma propriedade imensa. Inclusive, eu visitei essa propriedade e aí eu estava perdido, porque eu entrei numa estrada de barro e estava horas nessa estrada, horas é exagero, mas estava muito tempo lá, caminhando, e disse, eu acho que eu liguei para a pessoa, eu disse, eu acho que eu estou perdido aqui, porque tem um tempo nessa estrada de barro e eu não vejo a fazenda. Não, César, você já está na fazenda, né? Você já está na fazenda. Eu digo, meu Deus, há quanto tempo, desde que você saiu da via principal, você já está na fazenda.
E aí eu descobri que eles consomem só orgânico. E eu disse, olha que bacana, produzem um monte de coisa com agrotóxico, controladíssimos assim e tal, mas eles consomem só orgânico, que não produzem lá. A grande questão é que, assim, hoje, a boa parte do lençol freático e até o agrotóxico, ele está no ar, né? Na zona rural. A fazenda que produz soja está ali do lado da fazenda que produz a cenoura, né? Será que esse agrotóxico que hoje já é proibido aquela expressão por avião, né? Porque aquilo ali era criminoso, né? O drone, será que o drone espalhando ali o agrotóxico, será que o vento não leva para outra fazenda? É essa a questão. Na verdade, não é que o agrotóxico ou que o orgânico seja ruim, né? É que, inevitavelmente, pela quantidade de agrotóxicos que a gente usa, boa parte desses orgânicos eles já podem ter traços de... E aí vamos usar assim, essa expressão, traços de contaminação, né? Mas aí, se a gente puder escolher o orgânico, eu acho ainda que é melhor, né? É melhor escolher o alimento que não teve o contato direto do que... Mas a gente... É somente para a gente se assustar um pouquinho e perceber como isso, na verdade, pode ser prejudicial para todo mundo, né? João estava querendo falar. Tem João e tem Rebeca, eu não sei quem está na sequência. João João primeiro. primeiro. Tudo bom, Sam? Tá me ouvindo? Ouvindo. Alô? Tá. Eu fiquei pensando aqui que você falou que mesmo produtos orgânicos, eles vão ter agrotóxico independente do que a gente fizer. Existe um limite para agrotóxico presente em produtos, tipo para orgânicos, para processados? Não, João, isso não é nem o que eu estou colocando é muito que se você levar para um laboratório, um laboratório, você vai encontrar agrotóxico. Na verdade, não é que exista um limite. A produção orgânica ela é uma produção certificada, as pessoas vão lá, olham. Inclusive, isso é um dos pontos que torna o orgânico tão caro, né? Porque é um produto mais caro do que o produto normal, né? Mas a questão é o seguinte: o orgânico ele passa por um processo lá de vistoria, de ver como essa produção é feita e tudo mais. Mas, assim, o que a gente questiona é que se você hoje for lá e olhar o orgânico, estudar, levar para um laboratório, você vai encontrar traços de agrotóxico. Isso aí eu acho que é muito difícil, né? Mas é óbvio que ainda é um alimento muito melhor do que esse alimento produzido com agrotóxico. Entendi. Obrigado. Rebeca. Rebeca, é? Oi. Então, queria primeiro te parabenizar, achei muito legal a palestra, achei muito legal você trazer essa perspectiva contracolonial, né, como a do Krenak, Nego Bispo. Acho que das aulas que eu assisti até agora dessa disciplina, acho que foi uma das primeiras vezes que isso apareceu, assim. Acho que é fundamental a gente falar sobre isso, porque todas essas soluções, né, de ter sustentáveis que a gente vem falando, são, na verdade, reedições de coisas que esses povos já faziam e já utilizavam, né, práticas e conceitos. Então, achei muito massa. E falando mais especificamente sobre as punk, eu queria te ouvir falar sobre como você acha que essa cultura alimentar poderia ser mais valorizada e mais difundida no Brasil, em detrimento dos ultraprocessados, que tem crescido bastante o consumo. Né?
A questão do ultraprocessado é uma briga, é uma briga inglória, né? Porque a gente briga com gigantes, né? A gente briga com gente que tem muita grana, propaganda, tal. E quando a gente vê ali uns biscoitos da Nestlé dizendo, olha, integral, saudável, etc. E você vai lá no rótulo, você não vai achar nada. Integral, inclusive, assim, uma dica que eu dou para vocês é, ao olhar um rótulo de uma embalagem, você vai ver integral, por exemplo. É integral. Aí você vai nos ingredientes, a primeira coisa que você vai ver é farinha de trigo normal. Talvez a farinha de trigo integral esteja lá no final, né? Então, mas assim, o marketing que é usado é muito poderoso, tem muito dinheiro, né? A proposta das punks, a proposta dessas comidas, na verdade, eu acho que não é virar comida principal, não é virar comida prioritária, mas é dizer, olha, eu sou alternativa, eu estou aqui, olha, eu existo, eu estou aqui, eu sou alternativa também, né? Apesar também que os povos pobres, né, que as pessoas das periferias, das favelas, das comunidades pobres, elas já sabem disso, que elas já consomem punks há muito tempo. Punk virou novidade para a gente, classe média, né? Virou novidade para nós aqui. É por isso, inclusive, que essa crítica ao nome plantas alimentícias não convencionais, né? Porque as punks, na verdade, para a gente, que a novidade é nossa, né? Porque eles sempre utilizaram, eles sempre fizeram uso disso, né? A mandioca aqui na Bahia ela é usada na sua integralidade, né? A raiz é usada como um todo, a folha vira maniçoba, o caule ele vira ração de animal, né? Então ela é usada como um todo, né? Existe uma coisa bacana, uma coisa legal assim que eu gosto muito de falar, que são, eu não gosto da expressão, mas eu gosto do conceito, que são os alimentos civilizatórios, né? Para cada civilização, você tem um alimento que possibilitou a existência daquela civilização. É porque civilizatório remete a gente àquela ideia de civilizar, de tornar convívio pacífico, e não é isso. O civilizatório é no sentido de formar uma civilização, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos um alimento civilizatório do norte ao sul, que é a mandioca, que desde os povos originários, né, possibilitou a existência da segurança alimentar dessas pessoas. Se você pensar na América Central, você tem um alimento civilizatório que é o milho. O milho ele possibilitou a existência daquelas pessoas ali, né? Porque nem todos os alimentos dão o ano todo, mas tem alguns alimentos que sustentam a civilização. Se você pensar ali na Europa, norte da África e etc. e tal, você vai ter os cereais ali, os cereais tipo o trigo, a cevada. Pensa na África, na Índia, na China, você tem o arroz. O arroz é prioritário. Aqui no Brasil, a gente come muito arroz, né? Quando você viaja, eu passei 25 dias na Itália, não comi um grãozinho de arroz. Acho que mentira, comi um arroz arbóreo que eu comi um risoto. A gente consome muito arroz por influência dos africanos, né? Então, são os africanos no sul dos Estados Unidos, pela presença negra lá no sul dos Estados Unidos, eles consomem arroz. No norte dos Estados Unidos, você não vai achar, né? Na Europa, só um arroz assim de risoto, alguma coisa assim desse tipo, né? Então, eu gosto muito dessa ideia. Não gosto do nome, porque remete a essa coisa do colonizado, mas eu gosto muito dessa ideia de saber que a gente tem um alimento para chamar de nosso, né? Gosto bastante disso. Eu respondi só a pergunta. Eu, às vezes, me perco, viu? Eu acho que o Norberto e depois a Camila. Vai, Norberto.
Não, só voltando um pouquinho aqui, é porque eu fiz a pergunta, né, até fiz a provocação e tinha entendido muito bem que você colocou a questão dos alimentos orgânicos estarem contaminados, né, por agrotóxicos, ter esse rastro de agrotóxicos como uma provocação, né, e dar esse choque mesmo. E até o João fez comentário se tinha esse limite e tal. Mas, e como eu falei que entendi a provocação, acho que a questão é a gente pensar mesmo como é tirado o nosso direito de escolha, né? Até mesmo para as pessoas que escolhem consumir um orgânico, escolhem ter um modo de alimentação mais sustentável, que é tirado esse direito de escolha. Então, acho que o que a gente tem que pensar é que se tem que mudar de forma geral essa produção, porque tem esse impacto em outras pessoas, e a gente cai até naquele conceito de justiça ambiental, no racismo ambiental, que às vezes as pessoas que são menos produtoras desses impactos, ou que têm essa escolha de ter uma vida saudável, também são impactadas, né, por esses modos de produção mais agressivos. E acaba sendo, pegando um pouquinho o que a Rebeca falou, a gente acaba entrando de novo nesse modelo imperial, colonial ali, de imposição, de uma formação de sociedade. Você tem que obrigatoriamente entrar nesse modelo e aceitar estar consumindo esses agrotóxicos, né? Mesmo que você não faça essa escolha. É muito bacana isso que você falou, Noé, porque esse é o conceito, esse conceito de liberdade é o conceito fundante da nossa existência aqui, né? A gente tem tanto orgulho dessa liberdade. Quando a gente percebe isso, a gente vai ver que a nossa liberdade de escolha ela é quase nenhuma, quase zero, porque essa galera manda mesmo. E daí a importância da gente discutir isso o tempo inteiro, de trazer, da Renata está trazendo esse tema para a gente discutir, porque aí a gente consegue chegar a esse tipo de conclusão de que, olha, é um sistema forte, me tira até esse direito de escolher, de eu pagar mais caro e etc. e tal. Tem o MST produzindo comida barata. É interessante que até num governo que tem esse viés mais progressista, a gente ainda não consiga fazer a reforma agrária. E é interessante também dizer que a gente poderia, hoje, fazer a reforma agrária de forma que atendesse todos os trabalhadores sem terra do Brasil, né, sem tomar uma única terra, porque essas terras elas já são terras devolutas. A gente já tem uma quantidade de terras devolutas, né? A terra devoluta é o seguinte: a Constituição do Brasil ela diz o seguinte: toda terra ela tem papel social, ela tem um papel social. O papel social da terra é produzir meio ambiente, né, segurar a questão ambiental e produzir alimento, né? Se essa terra ela não cumpre esse papel, ela é considerada uma terra devoluta, ou seja, o governo ele tem a possibilidade de retomar essa terra para que ela cumpra o papel social dela, né? E a gente tem uma grande quantidade de terra que já estão na mão do governo, né? E o governo não consegue fazer uma reforma agrária, e parece que agride ainda falar em reforma agrária, uma reforma agrária mínima, né, que não vai concorrer com esse agronegócio, né, não vai concorrer com eles, né, e vai produzir alimentos, né, porque, na verdade, como eles não produzem alimentos, né, uma reforma agrária ela não iria fazer essa concorrência. Na verdade, você iria restaurar essas terras, né? Só de terra, a gente tem de terra já totalmente degradada. A gente tem 140 milhões de hectares de terras completamente degradadas no Brasil. Essas terras, hoje, não se planta mais nada. Por quê? Porque eram terras que se criavam boi e tal, e aí o boi ele pasta e ele vai compactando essa terra. E essa terra, com o passar do tempo, ela passa a não servir mais nem para criar boi, né? Então, essas terras estão abandonadas. Hoje, o governo poderia retomar essas terras, fazer a distribuição, ajudar com tecnologia e dinheiro também, porque é preciso para restaurar essas terras e produzir alimentos para a gente, né? A gente tem algumas questões aí, né? Eu acho que a Camila quer falar, depois aí eu tenho mais uma.
Boa tarde, professor, tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo, sim, está ótimo. Então, eu queria a sua opinião, porque a gente vê muito esse discurso de aproveitar os alimentos de maneira integral, aproveitando a casca. E aí tem a questão do agrotóxico, né? Que esse agrotóxico vai estar mais concentrado na casca do alimento. Você acha seguro a gente recomendar para as pessoas, né, consumir esse alimento de forma integral, pensando nisso? Pois é, Camila, você tem toda a razão, porque assim, boa parte dos alimentos eles têm a concentração maior do agrotóxico na casca. Eu acho que no mesmo evento que a Renata me encontrou, que foi um evento lá do CEMOC, se eu não me engano, que aí você viu falando sobre a questão da merenda sustentável, eu fiz também uma oficina de aproveitamento integral dos alimentos. Tem isso, a gente não vai conseguir tirar o agrotóxico. Agora, por exemplo, eu fiz uma muqueca de casca de melancia, da casca da melancia, né? Aí você retira aquela parte de fora da casca verdinha e utiliza só a sobrecasca, né? Bom, se o agrotóxico está concentrado, ele geralmente está concentrado naquela parte mais externa. É porque, quando a gente pensa nesse aproveitamento integral dos alimentos, a gente está pensando também que o cara foi na feira, que comprou, a gente está pensando que o cara utilizou mais a questão orgânica. Mas o aproveitamento integral dos alimentos ele é muito mais ligado à questão de garantir a segurança alimentar de muitas famílias. Ele está muito mais ligado a isso, né? No Brasil, a gente desperdiça boa parte dos alimentos, tal. Você tem razão quando você traz essa questão desse cuidado, né? Então, a gente tem que realmente escolher os alimentos, comprar alimentos em feiras agroecológicas, comprar alimentos orgânicos. Tem alimentos que são orgânicos e não são certificados de orgânico. Aquilo que eu te falei, porque a certificação de orgânico ela custa caro, né? Uma certificação que é feita por alguns órgãos só, e aí essa certificação ela custa caro. Mas tem muito produtor produzindo em agrofloresta e aqui em Salvador, por exemplo, a gente tem muitas hortas comunitárias urbanas, né? E que produz sem agrotóxico. E aí a utilização dessas cascas, dos talos e etc. e tal, ele está muito mais ligado à questão da segurança alimentar, né? Porque a gente não vai ter carne para todo mundo, a gente não vai ter esse alimento já não tem, né, gente? Vamos combinar aqui. A gente já não tem esses alimentos disponíveis para todo mundo, então a gente pensa muito mais nessa utilização de cascas e talos com uma possibilidade de ampliar esse leque aí de oferta de alimentos, né? Para a pessoa não pensar que o alimento é só aquilo que está lá no mercado bonitinho. É interessante porque, por exemplo, a cenoura, eu não sei aí em Belo Horizonte como é, mas a cenoura aqui, ela vende sem aquele talo, sem a folhagem dela. E segundo, eu nem sei te dizer o gosto, mas eu tenho alguns livros aqui, Bela Gil e etc. e tal, que utiliza muito isso. O Bela Gil é da flor raiz, alguma coisa assim. E ela utiliza muito isso. Mas é óbvio que Bela Gil, quando fala do lugar dela de consumidora de orgânicos e etc. e tal. Mas muita gente tem essa possibilidade do orgânico, até porque você tem isso, né? O agrotóxico ele custa caro, ele não é baratinho, né? A nossa sorte é que ele não é barato. Não é uma coisa que está disponível aí. Eu fico assim, muito interessado nessa questão das feiras, porque a gente perdeu o hábito de ir para as feiras.
a gente perdeu o hábito de comprar o alimento na feira. E o alimento da feira ele tem uma característica que é o seguinte, eu costumo brincar aqui, dizer que o alimento da feira ele tem nome e sobrenome, né? Eu ia na feira quando eu era menino com minha mãe, e aí eu lembro muito da minha mãe falando assim, e essa laranja? Essa laranja é de Santo Antônio de Jesus, aqui na cidade aqui do Recôncavo Baiano. E de que sítio é? Do sítio do seu fulano. E aí, quer dizer, tinha local, tinha nome, então tudo tem essa relação, né? Então, olha, uma coisa que tem nome, tem origem, já é mais bacana do que você comprar aquele do supermercado que vem, sei lá da onde, né? Que passou 3, 4 dias no caminhão até chegar aqui, né? Então, é isso. Consumir alimentos locais, consumir alimentos frescos, eu acho que essa é uma solução. Eu gosto de carne também, viu, gente? Eu não sou... Porque, às vezes, quando eu falo, o pessoal diz assim, isso aí é discurso de vegano. Eu gosto de carne também. Eu ainda não consegui me livrar, faz parte da minha cultura. Né? E eu estou estudando comida de feira. Comida de feira tem muita carne. Não tem jeito. Tá achando que a parte boa aí desse trabalho é a degustação também dos alimentos da feira, hein? Mas eu tenho sócio nessa pesquisa minha. Essa pesquisa minha tem sócio, porque o pessoal diz, olha, quando você vai lá para campo, por favor, me leva, tal. E aí eu tenho que carregar um monte de gente. Mas o bom é que quando eu vou com uma galera assim, de 4, 5 pessoas, aí a gente pode experimentar vários pratos, né? Tem isso. E aqui em Belo Horizonte, não sei se você já veio, tem a Feira Hippie, nossa, né? Que tem também. O pessoal vai lá domingo de manhã comer o acarajé. Nós temos. A imitação, mas temos. Eu fui em Belo Horizonte, mas eu era menino, então eu estou devendo essa visita ainda a Belo Horizonte aí. Bem-vindo, Mas eu fui à Feira Hippie, já é bem antiga. Mas a minha feira que eu falo não é nem essas feiras que acontecem, é a feira que vende lá a cebola, o tomate e tal. É essa feira que eu gosto. Assim. Gosto dessas outras também, mas essas especiais. Ô César, é interessante porque acaba que, né, traz outros questionamentos, uma fala. Eu entendi quando você colocou essa questão dos agrotóxicos, né, que há até os orgânicos, mas mais no sentido, assim, né, de alguma contaminação, porque realmente para ter a certificação é isenção, né? O Pedro até perguntou essa questão de limite. Existe limite para os outros, né? Todos os outros vegetais, as frutas, nós temos limites para cada agrotóxico. Isso também é até uma situação que acontece? Algum agrotóxico foi proibido, aí já tem, né, fornecedores para levar para os agricultores outras opções para eles poderem utilizar. Então, isso é uma coisa que preocupa. Eu falo muito assim, né, nas aulas, quando eu tenho esse questionamento, eu falo, gente, melhor variar o sacolão que você compra, né? Porque às vezes acontece o uso de agrotóxicos difere. Então, assim, não cometou, né, a vida inteira o alface do mesmo sacolão e o tomate do mesmo sacolão, a chance de você contaminar é muito maior, né? Porque se você tem uma variação, e até do que você consome também, não comeu alface e tomate todo dia, né? Porque até essa questão do plantio, dependendo do cultivo, também tem essa variedade dos agrotóxicos. Então, assim, falar que a gente vai ficar livre, né, é muito difícil. E teve uma época, né, que essa questão do plantio, do orgânico, de todo, né, dos produtores quererem e abraçar, mas viram que o custo é muito alto e a produção é muito baixa, né? Até por isso, porque por ter um custo mais elevado e uma produção baixa, dificulta você manter. Eu até conheci um pessoal que com café, que eles queriam fazer uma produção de café orgânico, mas no final eles viram que custo-benefício, né, era muito difícil manter essa produção. Então, tem esses dois lados, né? Não é simples, mas lembrando que todos os alimentos possuem, né, um limite
para todos os agrotóxicos. Então, é a questão da fiscalização também, né, da Anvisa, de estar em cima e ir avaliando isso, né, para resguardar quem está consumindo. Mas, né, só também dando a minha opinião aí, a Camila perguntou, eu acho que ainda vale a pena reaproveitar e usar o alimento integral. Eu sou dessa linha de pensamento, assim, eu acho que é a melhor opção, assim, né? Entre descartar, falar, não vou consumir, que só se teve um noticiário, alguma coisa, né? Falando que foi retido porque estava com um alto teor, né? E não deve ser consumido, aí sim. Mas entre, né, não consumir essa casca, né, por preocupação com agrotóxico, eu acho que vale a pena ainda tá tendo esse aproveitamento, né, do alimento aí como um todo. Eu sou dessa linha aí de pensamento. Né, e até comentando, porque a Rebeca falou essa questão de falar, né, desse pensamento aí, não ficar só, né, no técnico, mas pensar como um todo, essa parte de colonização, né? Isso que você trouxe. Eu estou até participando de um projeto com a prefeitura, que eles têm assim, o intuito de trazer essa ideia de agroecologia, né? Trazer isso para a população, com esse pensamento de horta, né? na cidade. E aí a gente está com essa ideia da PANC, mas com a intenção de direcionar para pessoas que não têm, né, a produção da enzima aí para a fenilalanina, que são os fenilcetonúricos, e aí com a ideia de diversificar e trazer mais opções de alimentos para eles, porque tem alguns, né, alguns desses vegetais que têm baixo teor de proteína, então eles poderiam consumir. Então, assim, eu acho que buscar alternativas também para inserir, né, esses alimentos, essa diversidade que a gente tem, né, é um caminho também. Mas, assim, né, só para comentar aí com vocês, agradeço muito, César, né, a sua fala aí, a discussão, e... pessoal, eu vou colocar uma atividade para vocês, não coloquei ainda, mas, né, direcionada aí o que nós conversamos hoje, agradecer o César, né, eu tenho seu contato aí também, se alguém, né, quiser depois fazer mais alguma pergunta, alguma coisa, ô César, o slide eu posso passar para eles também? Tranquilo. O slide foi só para provocar essa discussão, na verdade. Eu coloquei no seu WhatsApp são receitas do SESC Mesa Brasil, que utiliza alimentos integrais, né? São uma coletânea de receitas. O livro de Bela Gil que eu falei era esse aqui, Da Raiz à Flor, né? Que utiliza também punks, né? E aí depois você passa para eles aí esse PDF que está aí no... Ótimo, não, agradeço, obrigada. Pessoal, obrigada, então. Eu só, César, né, vou te agradecer, se você quiser sair, eu vou só conversar com eles mais um pouquinho aqui, okay, então. e aí depois te encaminho também, né, um material aqui, o seu certificado aí de apresentação, e te agradecer muito. E bem, né, quando puder, vem a BH mesmo. Tá joia. Quando precisar, podem entrar em contato comigo, não tem problema nenhum, tá, joia? Obrigado. Agradeço. Tchau, gente. Obrigado, tchau. Obrigada, um abraço. Pessoal, só mais um pouquinho aqui, aproveitar, né, que a gente tá conversando, eu tenho ontem, né, esses dias aí, eu consegui ler um pouco o material que vocês enviaram, claro que, né, assim, na leitura, muitas vezes a gente vê que foi, né, que assim, acho que não tem quem
não tá usando a inteligência artificial para ajudar a gente a escrever, eu não sou contra, eu acho que faz parte. Eu só gostaria que vocês lessem, né, bem na íntegra mesmo que está enviando, porque às vezes vem um assunto que foge um pouco, né, do que foi colocado. Então, assim, eu acho que pode utilizar, né, não estou fazendo crítica, mas assim, é para nos ajudar no sentido assim, eu utilizei, primeiro, até porque precisa saber fazer a pergunta, né, para a inteligência artificial, para ela dar esse respaldo, né, mas a gente tem que ler o que ela respondeu, entender, ver se tem uma lógica, né, com o que foi perguntado, porque erra muito também. Então, às vezes, manda referência que nem existe, né? Então, a gente tem o mínimo que tem que fazer é consultar a referência que ela sugeriu. Então, assim, mais assim, né? Estou falando para vocês terem esse cuidado, não, né? Não pensar assim, né? Vou mandar. A intenção é vocês lerem e entenderem, né? O que estão respondendo. Então, assim, só né? Para desencargo aí de consciência, passar essa mensagem aí para vocês. Alguém quer comentar alguma coisa? Está tendo até um questionário, não sei se vocês já receberam, já responderam, direcionado aos discentes também, sobre o uso da inteligência artificial. Aí, assim, né, eu gostaria que vocês, se vocês não receberam ainda, até pode me falar que eu mando o link para vocês participarem, né, e colocar a verdade mesmo, se está utilizando, como, onde, para quê. Eu acho que realmente, né, às vezes agiliza o trabalho da gente, mas tem que ter o bom senso e a leitura. Eu acho que, né, sem uma leitura crítica não justifica. Combinado? Acho que é um debate legal também para fazer, que tem tudo a ver com sustentabilidade, né? A existência da inteligência artificial demanda uma energia absurda e que tipo de educação que a gente quer construir, né? Não, com certeza, é um outro, e até a questão mesmo, porque no questionário, Débora, eles colocam a pergunta, né, se você paga, né, para ter essa inteligência. A gente pensa assim, às vezes, né, eu não pago, né, não acho que é por aí o caminho, mas as pessoas pensam assim, é pouquinho, né, se cada um, mas pensa o montante, né? Que vai gerar aí. Eu acho que realmente tem que ter uma discussão, mas a gente não pode fechar os olhos, né? Falar que isso não está acontecendo. Eu acho que é por aí, o caminho é esse. O que nós vamos fazer? Aí até pergunta qual que é a sua opinião, você acha que tem que restringir, você acha que não pode utilizar, né? É muito amplo, né? É uma discussão realmente, né, muito, muito calorosa, que a minha opinião hoje é que eu acho que, né, assim, né, se precisar, a gente pode até utilizar, mas com esse bom senso, mas pode ser que amanhã eu mude de ideia também, né? Acho que realmente não vale a pena, mas eu falo isso porque eu faço muitas vezes tentativa, né? Gente, tem hora que vem umas coisas tão absurdas que se você não avaliar, não ler, não interpretar, você vai se estrepar, né? Então tem que ter esse cuidado, esse bom senso. É só para né, trazer isso aí para vocês e que tenham mais discussão, né, discussões como essa e respondam o questionário. Eu acho que é muito válido para a gente estar tendo um perfil aí, né, e falar a verdade. Combinado? Pessoal, então, até mais, vou colocar a atividade lá e vou passar as notas para o diário. E aí, se tiver algum questionamento, alguma coisa, vocês me retornam, combinado? Pode falar, Camila. Professora, só te perguntar em relação à última atividade. Teve até um dos colegas que mandou mensagem no grupo, porque ela foi colocada no Moodle já vencida. Aí a gente ficou um pouco, pelo menos não, na verdade eu vi lá, porque eu coloquei dia 8, aí hoje eu mudei, coloquei 15,
às 14 horas, mas ela estava aberta. Ah, correto. É porque existe lá na hora que eu programo, tem duas possibilidades. Primeiro, você coloca a data de vencimento e como se fosse uma próxima data, assim, o professor aceita receber até dia tal, entendeu? Aí, o que eu fiz? Na pressa, eu entendi que a primeira, na hora de preencher, eu pus a primeira a data que eu coloquei e a segunda a data correta. Mas, na verdade, as duas têm que pôr a mesma data. Ah, sim, então fica padrão que todas as atividades elas vão ficar abertas assim até as 2 horas da próxima aula, né? Isso, eu acho que a gente combinar assim fica bom, né? Ah, não, perfeito. Obrigada, professora. Então tá ótimo. E respondeu a questão do uso aí do alimento integral? Ah, respondeu sim, eu super concordo com a visão dele sobre isso, está muito mais relacionado com essa promoção da segurança alimentar. Mas eu fiquei muito reflexiva sobre isso, porque essa semana eu participei de uma atividade em EAN que era sobre fibras. E aí as nutricionistas comentavam sobre o uso integral dos alimentos. E aí depois a atividade dessa semana falava também, né, sobre desperdício de alimentos e ele trouxe agrotóxicos. Então, assim, foram vários temas que se relacionaram e eu fiquei refletindo sobre isso. Achei interessante perguntar isso para ele. Não, eu concordo, eu acho que tem realmente esses dois pontos de vista, né? Mas eu assim, acho que o aproveitamento do alimento, e aí, assim, claro, falando principalmente a população que não consegue adquirindo, né, orgânico, a população que tem mais dificuldade de consumir esses alimentos, eu acho que realmente vale a pena pensar em usar o alimento integral, né? O risco aí de contaminação, de agrotóxico, aí eu acho que é secundário. Entre a questão da parte nutricional, né, de tá adquirindo aí vitaminas, minerais. Ah, sim. Ok. Pessoal, então tá, eu vou passar lá, passar a atividade e a gente encontra aí quinta-feira que vem, combinado? Obrigada, boa tarde. Boa tarde, combinado. Tchau, professora. Tchau. Tchauzinho, professora.